Boa noite de novo. Como o Roberto falou, né, é muito gostoso estar aqui no centro, né, Roberto? Então eu só tenho que agradecer vocês por estar aqui mais uma vez, participando desse ambiente aconchegante, né? E nós vamos aproveitar os minutos que nós temos aqui para refletir, para falar de um tema que eu chamei assim: nunca estamos sós. E, na verdade, esse tema vai nos levar a refletir a respeito do nosso melhor amigo, que é o nosso anjo da guarda. Ele que não deixa a gente estar só, né? Então eu estava comentando agora há pouco com o Roberto. Hoje nós vamos usar bastante o livro dos Espíritos para fazer essa reflexão, porque tem uma sequência de perguntas bem grande, até que começa lá na questão 490, que trata sobre a questão do anjo da guarda. De tal forma, isso é importante, né? E essa questão de ele nunca deixar a gente sozinho está escrito lá no livro dos Espíritos também. Questão 495, ela tem um comentário feito, assinado por São Luís e Santo Agostinho, bem longo, que fala sobre esses nossos amigos, né? E eles vão dizer assim, ó: onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, onde quer que nós estejamos, eles estão conosco. Isso soa até um pouquinho estranho, né? Mas todo momento da nossa vida ele está junto. Nós vamos ver o que isso quer dizer. Mas se em algum momento a gente se sente só, fala: nossa, eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar, hoje é o dia da gente esquecer isso. Nós nunca estamos sós. O anjo da guarda geralmente não sempre, ele se liga conosco desde o nosso nascimento. Na verdade, antes disso, porque ele participa do nosso processo de programação reencarnatória, né? Nos acompanha depois do desencarne, a vida inteira e além do desencarne. Vamos olhar a questão 490 do Livro dos Espíritos. O Kardec ele fez uma pergunta assim, ó: quando a gente lê o Livro dos Espíritos, né, Roberto? Geralmente eu costumo dizer assim: a primeira coisa que a gente tem que entender é a pergunta, né? Depois que a gente entender a pergunta, a gente vai tentar entender a resposta. Então, na questão 490, o Kardec pergunta assim: o Espírito, a pergunta é: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O jeito que o Kardec perguntou aqui, ó, o que se deve entender por anjo da guarda? Para mim, parece assim, ó, ele estava dando uma brecha para os espíritos dizerem se anjo da guarda é uma coisa que existe de verdade ou se é coisa da nossa imaginação, né? Porque a tradição dos anjos da guarda não começou com o espiritismo, começou muito antes. É uma tradição da Igreja Católica, né? Uma tradição muito bonita, inclusive, que define que seres superiores, que eles chamam de anjo, né? Estão velando por nós. E mais antiga ainda que a Igreja Católica, desde a Grécia, no tempo de Sócrates, por exemplo, eles usavam uma expressão que chamavam de daimon. O daimon, Sócrates fala muito disso, é um espírito familiar, é um anjo da guarda, isso 500 anos antes de Cristo. Então, lá no século XIX, o Kardec fazendo essa pergunta, os espíritos poderiam ter respondido assim, ó. A pergunta foi: o que se deve entender por anjo guardião? Eles poderiam ter respondido: olha, não deve se entender nada, porque isso não existe, né? Mas muito pelo contrário, eles responderam confirmando e dizendo assim, ó: o espírito protetor. Então, o anjo guardião é um espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Ou seja, está confirmada essa tradição. Todos nós temos um espírito
nós são muitos, né? A gente pode chamar de mentor, pode chamar de guia, pode chamar de espírito protetor, anjo da guarda, mas não quer dizer a mesma coisa, né? Agora que nós entendemos a pergunta, vamos entender a resposta. Tem duas palavrinhas nessa resposta que são chave. A primeira é protetor. Vamos pensar um pouquinho nisso. É um espírito protetor que está ao nosso lado o tempo todo. A gente pode pensar então, será que ele teria uma espécie de guarda-costa? Né? Não é bem isso. É como se fosse, mas não é bem isso. Porque quando a gente pensa no guarda-costa, o que vem na nossa cabeça? Geralmente um homem forte, alto, musculoso, né? Muitas vezes armado, que protege as celebridades, né? Pessoas que são públicas, né? E que, se precisar, ele vai em dias de fato. Para defender o seu protegido, ele sai no tapa muitas vezes, né? Se houver alguma ameaça física, né? Nós vamos perceber que o nosso anjo da guarda não é bem do tipo que sai no tapa com ninguém para nos proteger. Até porque, imagina assim, eu tenho um anjo da guarda que me protege. Eu entro numa briga com outra pessoa. A outra pessoa também tem um anjo da guarda. Os dois vão brigar. O meu anjo da guarda vai brigar com o outro que está brigando comigo. Não faz sentido, percebe? Então, Kardec, talvez pensando nisso, ele perguntou assim, qual que é a missão do espírito protetor? Aí os espíritos responderam assim: é a de um pai em relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Aí eu pergunto assim: e não tá bom? Precisa sair um tapa por nossa causa? Não precisa, né? Então a tarefa do anjo da guarda é muito mais uma tarefa assim, de mentoria, né? Uma tarefa meio de aconselhamento, né? De consultoria, né? Pensando esse exemplo é um pouco bobinho que eu leio aqui, assim, se eu briguei com alguma pessoa, né? Aí eu resolvo que eu vou chegar em casa, eu vou pegar um taco de beisebol, eu vou lá para me vingar daquela pessoa, né? Eu sou perigoso, eu estou armado com um taco de beisebol, né? O que o anjo da guarda daquela pessoa que eu pretendo agredir vai fazer? Ele vai vir brigar comigo? Não. Sabe o que vai acontecer? Não é uma tarefa do anjo da guarda da outra pessoa, é uma tarefa do meu anjo da guarda. Então, em vez do anjo da guarda do outro vir brigar comigo e tirar a arma da minha mão, é o meu anjo da guarda que vai tirar aquilo da minha cabeça. Perceberam qual que é a diferença? Então, o anjo da guarda não faz uma ação física, mas ele faz uma ação, ele segura a gente naquelas coisas que a gente não deve fazer, estimula aquelas outras que a gente precisa fazer. É muito nesse sentido. Então, o espírito protetor, a gente falou por quê, como que ele nos protege, né? A segunda expressão que é chave aqui, espírito protetor de uma ordem elevada. Quer dizer o quê? É alguém preparado, né? É alguém que está acima de nós, de uma ordem elevada relativamente a nós, né? Então, é alguém, sabe aquelas pessoas assim, às vezes um professor, né? Que a gente sabe que se pedir um conselho para ele, vai vir um conselho bom, né? Um parente mais velho, né? O anjo da guarda é assim. E essa questão de ordem elevada, no livro dos Espíritos também, existe uma divisão dos Espíritos em 3 ordens, de acordo com o seu adiantamento. A primeira ordem mais elevada está chamada lá no livro dos Espíritos de Espíritos puros, né? É o topo, né? O melhor que a gente pode chegar, a perfeição. A segunda ordem, que é uma ordem intermediária, são os bons espíritos. E a terceira ordem, que é a nossa aqui, são os espíritos imperfeitos, né? Aí a gente pode até pensar assim: eu sou imperfeito, mas eu sou bom também. Eu não posso ser classificado como um bom espírito. Mais um pouquinho para frente, nós vamos ver as características de um bom espírito, né? Aí cada um tem que fazer uma reflexão para ver se consegue se encaixar. Eu posso dizer assim: é difícil, está um pouquinho longe ainda da gente. Mas vamos admitir então, assim, humildemente, que nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos da terceira ordem.
Lá atrás está dito que o espírito protetor é o espírito de uma ordem elevada, ou seja, ele é da segunda ordem, ele é um bom espírito. E quer ver como que é legal a gente ter um bom espírito como nosso anjo da guarda? Olha as características, ó. Como é um espírito bom, um bom espírito? Primeiro, ele é bondoso e benevolente. Sabe o que significa benevolente? Aquela pessoa que vê a gente fazendo bobagem, não vai deixar a gente fazer bobagem, vai nos ajudar, mas não vai apontar o dedo para mim e falar, não, você é errado, você tem que fazer. Isso é alguém que é benevolente. Então olha que ótimo a gente ter um mentor dessa forma. Não é aquele que chega e vai puxar a orelha, ele entende a gente, não vai deixar a gente continuar, mas não vai apontar o dedo também. Outra característica, ó. Aí vamos vendo, tá? Vamos pensando se enquadra aqui. Sentem satisfação em prestar serviço aos homens e protegê-los. Ou seja, ele não é anjo da guarda porque ele ganha um salário para isso, porque Deus mandou ele fazer. Ele é um anjo da guarda porque ele sente satisfação em ser anjo da guarda. Outra característica, não tem orgulho, nem egoísmo, nem ambição. Só isso daqui já é muito bom de ter alguém perto, né? Fazem o bem pelo bem. Mesma coisa. Não faz o bem porque, olha, você cumpriu uma missão de anjo da guarda, eu vou fazer o bem, então eu vou progredir. Isso vai acontecer também, mas não é por isso. Eles fazem o bem porque é bom fazer o bem, né? E finalmente são felizes pelo mal que fazem, pelo bem que fazem e pelo mal que imperam, né? Então aqui a gente depreende. O que eles vão fazer para a gente? Vão fazer, primeiro, coisas boas. Segundo, vão evitar coisas ruins para a gente. Agora a gente fazendo uma pequena reflexão. Você lembra qual foi a última vez que você fez uma oração para o seu anjo da guarda? Ou, mais ainda, qual foi a última vez que você lembrou dele? Eu fiz essa pergunta numa outra casa espírita, né? Depois, no final, teve um amigo que veio nos dizer, olha, toda noite eu falo com o meu anjo da guarda, em oração, né? Eu achei muito legal aquilo, porque eu só lembrei do meu anjo da guarda quando eu fui montar essa reflexão, sabe? Eu não lembrava, coitado. Coitado, sim, de mim, né? Para ele não faz diferença, se eu lembro. Para ele não, mas para mim faz muita diferença. Se eu lembrasse dele, se eu tivesse um contato mais próximo com ele, né? Se eu tentasse pela oração me comunicar com ele, isso me ajudaria muito na vida, né? Então meu negócio meio que, sabe aquele negócio que a gente está desperdiçando? É igual a gente desperdiçar água, uma hora vai acabar. Então é um negócio que a gente não pensa na correria da nossa vida, mas aqui no livro dos Espíritos mesmo, olha o que Santo Agostinho disse, ó. Se vós conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise e quanto vos livraria dos maus espíritos. Olha, uma ajuda que a gente tem à nossa disposição, não é? Mas pensando nessa questão, olha, a gente tem um anjo da guarda, uma pessoa tão boa, e a gente sequer se lembra dele, né? Eu comecei a perceber, não sei se vocês vão concordar comigo, uma coisa interessante. Às vezes a gente não se lembra do anjo da guarda porque a gente não acredita muito que uma pessoa tão boa esteja ocupada com a gente, né? A gente fala, nossa, eu sou tão assim, indigno, né? Que eu acabo não acreditando muito que, olha, um espírito bom, ele está aqui a vida inteira por minha conta para me ajudar. Às vezes, no fundo, parece um pouquinho difícil de acreditar. Ou então a gente pensa assim, ó, o meu anjo da guarda não deve ser tão bom assim. O meu, ele deve ser tipo um estagiário, alguém que está aprendendo, um anjo meia boca, alguma coisa assim, né? A gente não pensa assim. Cerebralmente, a gente não pensa nisso, conscientemente. Mas muitas vezes, lá no fundo, a gente acha isso daí, eu não mereço tamanho atenção, né? Mas eu vou contar uma historinha para vocês, que foi essa história que me convenceu que o nosso anjo da guarda, de verdade, é alguém muito bom. Ele não é qualquer um. Vocês vão entender por quê. Um livro psicografado pelo Chico, escrito pelo André Luiz, chama Sexo e Destino. É uma leitura que eu recomendo também, ele é muito bom.
E é naquele jeitão do jeito do André Luiz, né? Ele vai contando as experiências que acontecem no mundo espiritual, de que ele participa junto com alguns outros espíritos. E dessa vez ele estava junto com outro espírito chamado Pedro Neves, morador de nosso lar também, trabalhava lá nas missões de auxílio, né? Só que nesse dia específico, o Pedro Neves, eles tiveram um tempo lá para conversar, e ele começou a contar a sua história para o André Luiz. Ele tinha desencarnado, o Pedro, já fazia muitos anos, não é? Porque ele desencarnou jovem, né? Ele já era casado, tinha um casal de filhos, né? Mas acabou desencarnando quando as crianças ainda eram pequenas, né? A esposa viúva criou os filhos, né? E tudo aconteceu mais ou menos bem. Os dois filhos se encaminharam na vida, né? Casaram, constituíram família. O filho teve um pouquinho mais de sorte no casamento, pelo que o Pedro contava, né? Já a filha também se casou com um homem honesto e tal, né? Mas a filha adoeceu, né? E adoeceu gravemente, a tal ponto que ela precisou ficar acamada numa certa altura da vida, né? E naturalmente o Pedro, lá do mundo espiritual, ele já era alguém equilibrado, ele já tinha condição de acompanhar e de ajudar o que estava acontecendo com a sua família e com a sua filha. E ele se preocupava muito com a filha e fazia o que estava ao alcance dele, né? E ele contou para o André Luiz, então, que houve um dia em que ela estava acamada e que ela começou a piorar. A condição física dela, de saúde, começou a piorar. De tal forma que ela precisava de um socorro, de um cuidado médico. Mas ela estava sozinha em casa naquele dia. O que o Pedro fez? Ele percebeu, quem é mãe sabe isso, né? A senhora, como ele lá, não vai saber isso. A mãe percebe que tem algum probleminha, está com alguma dorzinha, alguma febre, antes da criança chorar. É verdade ou não é? A mãe tem essa intuição. E o Pedro Neves, como pai, também tinha essa intuição. Então ele veio para a Terra, né? Para ver o que ele podia fazer. Chegou na casa da filha dele, percebeu que ela estava sozinha. Mas o marido deveria estar ali, porque ela era casada, não é? Aí ele começou a procurar o marido, porque ele não tinha condição de ligar para o SAMU ou de ir lá na Santa Casa e pedir para o médico, porque ele estava desencarnado. Ele precisava de alguém que ele pudesse intuir para ele: olha, precisa do hospital, precisa do médico e tal. E procura esse marido, o genro dele, né? E não achava. Ele foi achar o genro, sabe onde? Numa casa noturna, né? Sentado numa mesa com uma outra moça lá, que ele tinha conhecido lá na noite, bebendo, se divertindo, e a esposa lá em casa, né? Assim, o Pedro, ele estava numa posição, assim, era um espírito que estava ali para ajudar, né? E ele foi muito sincero quando ele contou para a André Luiz essa história, porque ele falou o seguinte: olha, no momento que eu vi o meu genro sentado naquela mesa, bebendo, rindo, e eu sabendo que a minha filha estava precisando dele lá, ele disse: eu fiz todo o esforço do mundo, assim, para enxergar ele como alguém que também precisava de cuidado, né? Que eu precisava ajudar também, só que foi mais forte do que eu. E aí eu cheguei perto do Pedro, sabe o que eu fiz? Eu esmurrei nele, sabe? Começou a socar mesmo o Pedro. Perdão, o genro. Lembrando, o Pedro era espírito, o genro era encarnado. Então o genro não sentiu os golpes que o Pedro desferiu. O André Luiz conta que o genro sentiu alguma coisa assim, como se tivesse uma queda de pressão, sabe? Se sentiu meio esquisito, porque ele estava apanhando no Pedro, que era o espírito, né? No fim das contas, não deu para contar com o genro mesmo. O Peretes era um outro jeito lá, a moça ficou bem, né? A história tem um final feliz. Mas o que eu queria dizer com essa história é o seguinte: o Pedro já era alguém equilibrado, né? Já estava bem, não era alguém que estava no umbral, perturbado, já morava no nosso lar, já participava de auxílio, né? E mesmo assim ele teve uma atitude desse tipo, né? Talvez qualquer um de nós aqui teria a mesma atitude. Eu acho que eu teria, né? Nessa situação, eu falo: poxa, não é possível, né? Não dá, né? Mas não é uma atitude de um anjo da guarda, percebe?
Então, o nosso anjo da guarda, ele tem sim que ser alguém lá em cima. Tem que ser alguém preparado. Porque ele vai enfrentar situações iguais a essa ou piores que essa. E ele tem que saber como reagir. Então Deus não vai colocar alguém assim e falar, não, meu anjo é só um anjinho meia boca. Não pode ser um meia boca. Porque ele não dá conta. Então se a gente tinha alguma dúvida, assim, olha, eu acho que para mim não serve, mas eu não tenho assim tanto merecimento para ter um anjo bom. Não é questão de merecimento, é questão da coisa funcionar, né? Então é um anjo, é um espírito que é bom, sim. E a gente não precisa duvidar disso, viu? Aí a gente vai pensar assim também, olha, um espírito tão bom assim, ele vai passar a vida dele colado em mim, né? Aí eu fico imaginando, a hora que nós chegarmos nessa condição de evoluirmos, da gente ter assim um potencial para a gente ser o anjo da guarda, eu fico pensando, olha, não deve ser uma coisa muito agradável. Eu tenho que passar a minha vida inteira vigiando uma pessoa que não escuta os meus conselhos, não escuta as coisas que eu falo e que vive se metendo em confusão, né? Não é assim, pelo menos para mim, não é o que eu espero para quando eu for um bom espírito, né? Então, talvez seja difícil arrumar alguém que queira ser anjo da guarda, se tiver que passar a vida colado, né? Mas aí os espíritos vão nos dizer que ele não precisa ficar colado para se proteger. Ainda o Santo Agostinho, ele vai falar assim, está no livro dos Espíritos. Há aqueles que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa de todos os instantes, diremos que nós os influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de nós. Ele fala, não precisa estar colado na gente. E quando ele fala muitos milhões de léguas, ele quer dizer que ele pode, inclusive, estar fora do planeta Terra. Porque muitos milhões de léguas é fora do planeta. Aqui são alguns milhares de léguas para a gente chegar do outro lado do mundo, né? Então ele diz, o espaço não é problema para nós, né? Voltando ao exemplo da mãe. A mãe, às vezes, não está no mesmo aposento que a criança, mas ela sente que alguma coisa aconteceu que ela precisa ir para lá, né? O nosso anjo da guarda, ele tem mais ou menos esse instinto materno. Kardec, ele faz um comentário nesse caso, que é um comentário que dava para ele fazer com a tecnologia do século XIX. Ele falou, a gente não deve ficar surpreso com isso, porque a gente vê muitas vezes um pai orientar um filho que foi estudar fora, mandando carta. Então o pai manda conselhos por correspondência, né? Então ele está apelando pelo filho, mesmo estando longe. Hoje, com a nossa tecnologia atual, muito mais. Porque hoje a gente não precisa pôr a carta no correio para ela chegar. A gente faz uma chamada de WhatsApp e o filho pode estar na Austrália, pode estar no outro lado do mundo. E a gente consegue orientar, consegue brigar se preciso, consegue ajudar. Se a gente com essa tecnologia consegue, os bons espíritos que certamente são dotados de clarividência, sabe, clarividência é aquela capacidade de você enxergar longe, né? Você está aqui no centro, você consegue enxergar o que está acontecendo na sua casa, né? Os bons espíritos têm essa capacidade. Então não é estranho, você não precisa estar do nosso lado o tempo todo para nos proteger. Tem uma historinha que eu vou contar para vocês, porque tem uma reflexão que às vezes eu faço, vê se vocês já pensaram nisso. Talvez a gente gostasse que o nosso anjo da guarda ele fosse mais ostensivo, assim, que ele aparecesse mais na nossa vida, que ele permitisse a gente ver o que ele está fazendo. Só que não é muito assim. Os espíritos obsessores a gente percebe mais, porque muitas vezes eles fazem barulho, né? Você não faz barulho no ambiente, dentro da nossa cabeça eles fazem barulho. Mas o anjo da guarda é mais sutil, os espíritos nobres eles são mais suaves, né? O que não quer dizer que eles não possam, se for necessário, fazer intervenções um pouco mais fortes. Tem uma história que é contada pela Sueli Caldas Schubert num livro que ela escreveu a respeito de casos que ela ouviu do Divaldo Franco. O livro chama Semeador de Estrelas. Fica outra recomendação, um livro muito legal. Em uma dessas histórias, ela conta que
aconteceu, curiosamente, perto de nós, aqui em Catanduva. O Divaldo disse que tinha ido fazer uma palestra há muito tempo, e numa época que ainda se viajava de trem, né? Então ele foi tomar o trem na estação ferroviária, lá em Catanduva, e junto com ele, tomou o trem indo para São Paulo uma moça, uma jovem, né? E ele percebeu pela conversa ali, ela estava se despedindo da mãe, ele percebeu que ela estava indo procurar emprego na capital. E assim, notou isso, a moça se acomodou, o Divaldo se acomodou um pouco atrás. Aí o Divaldo conta que, pouco depois, entrou um homem no trem e se sentou do lado da moça, do lado daquela moça que estava indo para São Paulo. E o Divaldo estava próximo a ponto dele poder escutar o diálogo que ele estava tendo. E ele começou a perceber que aquele homem, ele estava tentando aliciar aquela moça para trabalhar na noite, para tarefas de prostituição, etc. Que não era o propósito daquela moça, ela estava indo para a capital para procurar emprego, né? E aquele homem que estava com essa intenção, ele era dotado assim, de uma tal capacidade de persuasão, que a moça estava começando a achar que era bom negócio, né? Ela não estava entendendo direito o que ele estava falando, ela achava que era um emprego, né? E o Divaldo começou a ficar muito preocupado, começou a fazer uma oração, né? Dizendo, olha, precisamos dar um jeito de ajudar essa moça. Ele disse que ele viu um espírito entrar pela frente do trem, uma senhora, e parou do lado da moça, do banco onde estava a moça e o rapaz ali. E o Divaldo, acompanhando esse espírito que entrou, começou a aplicar um passe na moça. O Divaldo disse que achou até estranho, eventualmente falou, não é ela, é dele o problema, você tem que dar um jeito de tirar ele daí, né? Aí o espírito que percebeu o pensamento do Divaldo só olhou para ele, deu um sorrisinho, virou e foi embora. Passou alguns segundos assim, a moça começou a se sentir náusea. Você já jantaram? Quem não jantou, desculpa. Digo assim, ela desalmoçou em cima daquele cara. Entendeu o que eu digo, né? Ou seja, ele ficou furioso. O homem lá, que estava com segundas intenções, né, ficou furioso, saiu de lá todo sujo, né, e sumiu o Divaldo. Nem o Divaldo nem a moça viram mais ele. Olha como que funcionou. Talvez nada que os espíritos pudessem fazer funcionasse tão bem quanto essa atitude assim, um pouco extravagante, né? Mas funcionou perfeitamente, livrou a moça. Aí o Divaldo disse, aí eu peguei e sentei do lado dela, para não aparecer outra aqui para fazer esse negócio. Mas perceberam, se for preciso, eles sabem, né? É que normalmente eles são limitados por duas coisinhas, os espíritos protetores, né? São limitados pelo nosso livre-arbítrio, porque eles não podem ficar interferindo, porque nós estamos aqui em provas e expiações com um processo de evolução, né? É a mesma coisa. Se alguém faz isso, não precisa se acusar, tá bom? Mas é a mesma coisa que a gente fazer a lição pelo filho, né? A professora manda a lição de casa e a gente pega e faz. Se a gente lembrar, né? Eu já não adiantado porque eu saí da escola, mas se a gente lembrar, pegar e fazer com a melhor das intenções, né? Achando que vai ajudar o filho, não está ajudando, porque o filho precisa fazer, sofrer, digamos assim, né? Para aprender a fazer a equação de segundo grau. Mesma coisa com a gente. O espírito protetor, ele não vai fazer a lição que cabe a gente, porque senão, achando que está nos ajudando, não está nos tirando a oportunidade de aprendizado. E outra coisa também, além do nosso livre-arbítrio, é que o Espiritismo ensina para a gente que nós temos uma programação reencarnatória. Então, às vezes, é coisa que está programada. Ele não pode ficar interferindo nisso tudo também. Só que nessa dificuldade, nessa confusão que às vezes a gente se mete, ele sempre vai estar nos orientando. Ele vai falar, olha, faz isso aqui que vai dar certo, ou então, para de fazer isso que você está fazendo aqui, que não vai dar certo. Só para a gente concluir a nossa reflexão, eu perguntei assim, qual foi a última vez que falou com o seu anjo da guarda? Eu perguntei. Como é que a gente faz para falar com o anjo da guarda? Ele não está, gente, nem sabe, eu nunca vi o meu, não sei o nome dele, como é que eu faço para falar com ele? Essa foi uma pergunta que foi feita por Divaldo, num programa de televisão uma vez. E ele respondeu assim,
Eu diria que quem quiser falar com o anjo da guarda, faça uma viagem interior. Que procure silenciar, aquietar a mente, em penumbra. Ele está dando uma série de dicas, aquieta a mente, num lugar com iluminação baixa, tranquilo, e através da adoração você vai, chama o seu anjo da guarda. Como é que é o nome dele? Não sei, não precisa saber, né? Ele vai saber que você está chamando pelos mecanismos da oração. Mas uma coisa que o Divaldo enfatiza aqui é o seguinte: silêncio, né? A gente só consegue escutar a voz do anjo da guarda no silêncio. E o silêncio não é que a gente estar num lugar que não tem barulho, é a gente estar com o silêncio dentro da gente. Porque o nosso anjo sempre vai responder para a gente. Só que nem sempre a gente vai conseguir escutar. Porque às vezes a gente tem um tal barulho dentro da gente que é aquilo, e a voz dos espíritos bons, como eu disse, né? Os espíritos, mais ou menos como nós, assim, eles são barulhentos. Os espíritos bons não, eles são suaves, né? Eles falam ali tranquilamente. E se a gente estiver muito atormentado, né, a gente não vai escutar. Como é que eu faço para fazer silêncio? Porque às vezes a vida atormenta a gente, né? Como é que eu faço para fazer silêncio? Olha, não sei. É uma questão difícil que eu não consegui até hoje. Mas o Divaldo nos diz aqui o seguinte: você precisa, diariamente, sabe, não é uma vez ou outra, diariamente você precisa ter um momento que você se recolhe, que você fica um pouco calmo, que você sai dessa correnteza do rio. Depois você vai voltar, vai ter que voltar, né? Só que uma meia horinha, que seja por dia ou mais, precisa sair da correnteza, ficar um pouquinho quieto em casa, ficar no quarto, tranquilinho, fazer oração, porque é aí que nós vamos estar dando oportunidade do nosso anjo ter mais acesso para a gente. Era isso então, pessoal. Então vamos lembrar, só para acabar, de agradecer ao nosso anjo da guarda. Eu acho que todos eles estão escutando. Eu acho que cada um de nós deve estar aqui junto com a gente escutando, ou seja, onde que ele estiver, ele está escutando, não precisa estar aqui junto com a gente, né? Então vamos dizer o nosso muito obrigado para ele, porque muitas vezes a gente vai falar obrigado, não sabe nem porquê, né? Ele não se importa com isso, né? Então, muito obrigado, tenho certeza que o senhor já fez tanta coisa por mim, muito obrigado por tudo que o senhor já fez, né? E pelo que o senhor ainda vai fazer. E para vocês também, muito obrigado pela paciência, valeu. Quem que vai fazer? Tem alguém que vai fazer a prece? Não? Eu faço? Então tá bom. Já está concentrado. Já estou de um jeito verdade. Então vamos fazer a oração para ele se preparar para receber o passe. Então vamos, caros amigos, dirigir os nossos pensamentos até o mais alto, lembrando de Jesus, porque a figura do Mestre, por si só, já é capaz de pacificar o nosso coração. Vamos lembrar também dos nossos benfeitores espirituais, a quem homenageamos aqui nesta noite, agradecidos, mas ao mesmo tempo sabedores que nós temos ainda necessidade do amparo que desce do coração amoroso de Jesus através dos nossos anjos da guarda, dos nossos espíritos familiares. Todos nós temos alguma coisa a pedir por nós mesmos. Muitas vezes temos alguma coisa a pedir por alguém que não está aqui conosco fisicamente, mas nós podemos nos lembrar, dirigir o nosso pensamento. Seja alguém que está passando por alguma necessidade material, alguém que esteja enfrentando alguma dificuldade orgânica. A nossa boa intenção vai fazer com que os bons espíritos que trabalham nessa casa mobilizem recursos para ajudar o mundo. Vamos nos preparar, porque dentro em breve nós vamos receber as energias
nós estejamos receptivos, estejamos tranquilos, com a alma serena, para assimilar da melhor forma as energias que nos serão oferecidas, que permitirão que nós saiamos daqui fortalecidos. E saindo daqui fortalecidos, nós temos uma missão, que é dividir com aquelas pessoas que estão junto conosco na luta diária, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, nos grupos sociais, até mesmo na via pública. Levar também um pouquinho de tudo que recebemos, porque dessa forma nós estaremos sendo multiplicadores, trabalhadores desse área de Jesus. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos. Te pedimos que nos